Fala rapaziada, hoje o React está pegando fogo porque vamos ver tudo sobre o primeiro jogo da final entre Flamengo e Fluminense. Mengão abriu 2-0, Fluminense achou um gol no final. Será que já temos um campeão? Será que o jogo foi justo? Bora reagir e dar aquela opinião sincera. Créditos ao canal Placar Aberto, link na descrição. Salve, galera! Placar Aberto chegando para você aqui na sua tela. Quinta-feira. Já temos o campeão carioca, né, Papo? Tá resolvido, eu acho engraçado o cara já querer tá começar assim. Tá resolvido. O cara ele faz um gol no final, avisou, diz que hein? aqui fora do ar ele diz que o negócio tá bom, que ele acha que não. Fora do ar ele fala. Essa, é porque você fala, cara, lá no canal o Paparazzo fala tal coisa, aqui fala diferente. Então eu vou começar a fazer isso também. Chegou aqui falando que o jogo de volta o Fluminense vai ganhar. Então tá bom. O quê? Não. Tá resolvido. Ele aqui conta outra história pra vocês, hein? Ó, cuidado que é dois papos, hein? Pedrosa, tá resolvido, né? Tá resolvida a parada? Não tá resolvido. Como não, cara? Não. Você falou tá 70-30 antes de ontem. Ué, Agora que o Flamengo gol, ganhou, irmão. ficou 95-5, O é isso? jogo foi quase isso, quase 70-30, porque o Flamengo no segundo tempo dominou o Fluminense. Primeiro tempo, na minha visão, foi muito mais equilibrado. O Fluminense, apesar de ter tomado um gol numa falha do Fábio, coisa que é muito rara de acontecer. Inclusive, no segundo tempo, ele pega uma do Arrascaeta, que é um absurdo a bola que ele pega. Ele salvou duas incríveis. Exatamente, mas Realmente. assim, no gol do Wesley, na minha visão, e eu alertei pra isso aqui ontem, não pode deixar o Wesley sozinho. O Wesley é um dos principais jogadores do Flamengo. Eu gostei da tua brincadeira, que faltou ele treinar com a reflexo. Faltou a reflexo ball lá, a airball do Fábio, porque a bola quicou e ele não conseguiu pegar no kick, né? Mas após o gol, o Fluminense teve uma postura completamente diferente, uma postura de sair pro jogo, de se expor e quase empatou. Pô, porque... mas você disse o quê? No primeiro tempo? No primeiro tempo. O gol foi 5 minutos. Gente. Então, eu acho que é isso, mas eu acho que assim, o jogo antes. o gol, ele desmonta qualquer tipo de planejamento de você... muito melhor no primeiro tempo? Eu achei Muito melhor não. Acho que o jogo foi equilibrado. O Flamengo foi melhor até os 20. Arias, Exato. Né? A chance do Arias. Eu ia chegar lá. O Arias, pra mim, aquele gol ali, vai botar 10 vezes pra ele vai fazer 9. E ele, infelizmente, errou a que deu na cara pra ele. Que aquilo ali equilibraria o jogo e, obviamente, deixaria o primeiro tempo, na minha visão, que foi muito equilibrado. 50%, 50%. Eu acho que o Fluminense, a todo momento, teve válvula de escape pra poder conseguir agredir o Flamengo. Fez a marcação alta que a gente tanto falou aqui. E essa marcação alta com o Canóbio, que é um monstro sem a bola, porque ele tá em todo lugar do campo. O Fluminense deu dificuldade pro Flamengo. E o Flamengo também teve chance. Teve um chute do Eric Pulgar de fora da área, entre outras oportunidades. Agora, no segundo tempo, meu amigo, não teve nem pro cheiro pro Fluminense, porque o Flamengo, durante 35 minutos, foi amplamente superior. O Flamengo, depois que faz o segundo gol, Pedrosa, até gostaria de ouvir a sua opinião, o Flamengo faz o segundo gol e o Flamengo fica perto de fazer o terceiro. O comentário lá onde eu tava, porque ali na imprensa, o Ilan deve saber, aquela parte de baixo da tribuna... Sim. Você fica perto da cativa. Aí você tá em contato direto com os torcedores. A empolgação dos torcedores era tipo, ó, vai sair o terceiro, porque o Flamengo amassando. Mas relaxou. Relaxou porque pensou que estava mais perto de fazer o terceiro do que tomar o primeiro do Fluminense. E aí o Mano Menezes, na minha visão, algumas pessoas podem até achar que ele demorou um pouquinho, ele coloca o Samuel Xavier, o Riquelme, ele coloca o Keno e o Hércules, além do Everaldo, porque ele percebeu que o Cano estava mal. Quando ele faz isso, ele oxigena o time do Fluminense. E o Fluminense ganha outra cara para o segundo tempo, na minha humilde visão. Nessa oxigenação, ele não morre. O que eu quero dizer com isso? Apesar do 2-0, o Fluminense não parou de jogar. O Fluminense continuou tentando. Um destaque para o Gabriel Fuentes, para mim, que foi um dos melhores jogadores do Fluminense na partida de ontem. Uma partidaça. E o Flamengo toma um gol numa falha defensiva, o que é raro para mim. O Keno cabecear dentro da área entre o Pulgar e entre o Léo Ortiz, me desculpa, é uma falha da defesa. O Keno não é um centroavante. Foi mais falha do Pulgar. Exatamente. Ele subiu junto com ele e deixou cabecear. O Keno não é um centroavante de fazer gol de cabeça. Muito pelo contrário. Tem entrevista do Mano Menezes reclamando do Keno porque ele não entra na área. E ele conseguiu entrar na área pra fazer o gol que deixou o Rossi também ficou no meio do caminho ali, né? Deu um passo. Mais difícil, Papa. Eu acho difícil do Rossi ter sido uma falha, porque não foi falha, não. A cabeçada do Keno, ela é muito certeira. Eu só disse que ele ficou no mata-burro ali, que a gente chama de mata-burro. Então, assim, o Flamengo teve 35 minutos de amplo domínio contra o Flamengo. No momento, contra o Fluminense, e no momento que deu uma relaxada, porque achou que o jogo tava ganho, que tava fácil, o Fluminense foi lá e se manteve vivo na final. Eu vou te dizer o que acordou o Fluminense. E eu sou um cara muito crítico a isso, falei depois no meu canal, eu não gosto de, em primeiro jogo de final, você tá ganhando de 2-0, 3-1, não importa, você tá ganhando, mas o jogo não está decidido ainda, você não tá com 4-0. Se fosse um 4-0, meu irmão, até eu ia entender. Mas
o Fluminense fazendo as alterações, os jogadores entrando ali para tentar fazer um gol. E aí o Flamengo dominando as ações naquele momento. Mais perto de fazer o terceiro do que tomar um gol do Fluminense. A torcida começa... Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1900 e 52.000, que possam trabalhar de casa com urgência. A cantar o Olé. E aí eu acho que teve isso... Olé ontem? Teve Olé. Eu não sabia, não. Teve Olé. Eu tava vendo na televisão, Quando né? fez 2-0, vocês viram? Quando o Flamengo fez 2-0 e estava perto de fazer o terceiro, a torcida começou a entoou um olé gigantesco no Maracanã. Mexeu com os brios ali. Né? Aí você mexe com os brios. Eu não gosto. Eu não sei se vocês também pensam assim. Se o Fluminense tivesse ganhando 2-0, acredito que o Ilan não ia querer também que fizesse o olé. Eu acho que o primeiro jogo não é pra fazer olé, Não né? é pra fazer Você ganhando de 6-0, né? Que não ia acontecer. Nem com 3-0 era pra isso. Você faz um olé aos 30 do segundo tempo, no segundo jogo, em que o outro time precisaria fazer mais 3 gols, aí ok, né? É diferente, é diferente, exatamente. Eu não sabia que tinha tido olé, não. Pra mim é o primeiro que tá falando. Fiquei revoltado, eu irmão. não vi isso Fiquei aí revoltado, falado em lugar mas isso aí, o jogador também não tem culpa, ele tá tocando bola ali. Eu até acho que os jogadores entraram. Aí acaba entrando na pilha. Ele entra na pilha, começa a tocar bolinha. aquela bola daquele jeito pra ter uma confusãozinha que é horrível. Eu não sabia disso. Mas só que eu acho que isso aí eu não vou ficar julgando o torcedor, pagou o ingresso, foi lá, ingresso caro, inclusive, pra estar lá. Mas eu, sinceramente, não curto, não acho legal. E acabou acontecendo o que aconteceu, né? Tanto não curte, quer dizer, você tem razão na história aí. Eu nem sabia disso, tá, Papa? Sinceramente. Eu acho que esse fator aí que você tá fator citando, psicológico, tá? Pois é, mas eu esse fator psicológico sempre. É mais um que entra na minha conta. Eu acho que o jogo de domingo vai ser diferente um pouco, tá? Eu acho que o Flamengo continua achando o Flamengo melhor, continua achando o Flamengo favorito, um pouco mais favorito do que era antes de ontem, porque afinal de contas agora ele tem a vantagem do empate. Então, eu que achava o Flamengo até ontem 55% ou 60% favorito, agora acho que ele é 65% ou 70%. Mas eu acho que vai ter jogo. Não, vai ter jogo. Acho que o Fluminense vai entrar mordido. E acho que esse gol que a gente tá vendo aí muda muito do cenário. Eu acho que seria muito diferente chegar pro segundo jogo com 2-0 do que com 2-1. É completamente diferente. Um golzinho no domingo pode ser esse o gol. Do Arias ali pode ser os 35 do primeiro tempo, pode ser os 49 do segundo tempo. Um golzinho muda tudo. Um golzinho. Se tiver 0-0, vai pros pênaltis. Então, assim, e aí mudou tem o cenário. Fábio em grande fase, né? Hã? Mesmo falhando, tem o Fábio em grande fase. O Fábio ontem falhou. E eu queria citar aqui o seguinte. Não, esse aí não foi falha, não. Esse aí não. Primeiro gol. Rebateu. O que está sendo citado muito da falha do Fábio, o Fluminense ontem teve 2 jogadores que falharam. Não, 3, né? 3 jogadores que falharam de forma fatal. Primeiro, o Ignacio, no segundo gol, que entregou a bola na saída. Tinha feito já isso minutos antes, né? 2 minutos antes, o mesmo lance praticamente. E o Gerson tinha desperdiçado, o Thiago Silva bloqueou o chute. 2 minutos depois ele entregou outra bola. Então, o Ignacio diretamente responsável ou irresponsável pelo segundo gol do Flamengo. A bola acaba tocando nele antes de entrar. Para desgraça completa dele, é quase um gol contra, porque a bola, o chute ainda toca nele e engana o Fábio. Então, Ignacio culpado desvios, né? No segundo gol, olha lá como é que ele ainda toca para dentro. Primeiro gol, falha do Fábio. É um frangaço, é um frango, você pode chamar como você quiser. Para mim, uma falha e um franguinho, né? Porque isso aí é uma bola difícil, o campo tava meio molhado. Agora, desencantou a bola ficou o Juninho, na frente dele. Fazer gol em Fla-Flu, mesmo com rebatida. Sim. Tá pra história, o Juninho fez o seu gol ali. Já tinha feito um gol no Carioca, né, sendo justo, já tinha feito um gol, mas não teve tanta relevância, porque é o que eu falava pra você, Águia de Marabá não é parâmetro, esses times não são parâmetro. A gente vai saber agora. Jogo decisivo, Flamengo e Fluminense, quem vai levar melhor. Aí, se o Fluminense ganhar e for campeão, parabéns, a gente vai dizer, realmente, o Fluminense estava numa crescente, estava bem. E o jogo foi muito... Cara, teve 70-30 segundo tempo, mas foi um jogo bonito. Foi um jogo legal ontem. Eu gostei do jogo ontem. Foi mesmo. Foi um jogo bom. Então, o Fluminense teve suas oportunidades, o Flamengo teve também as oportunidades. Vou até falar o seguinte, a torcida do Fluminense ontem tava, a torcida do Flamengo cantando muito, a do Fluminense cantando muito, foi um espetáculo de verdade. O Fluminense é o maior número, hein? Difícil ver isso. Eu achei que não. Falei que ia acontecer não aquilo. É possível. Eu te falei que mas o negócio... por que isso aconteceu? Foi um negócio talvez pelas vendas terem sido abertas antes. E teve a questão mas, do... eles aumentaram... Isso nunca aconteceu. O Fluminense sempre vende antes quando é mandante. Eu te falei que eles tinham aumentado o número de setores... gratuitos para quem é sócio torcedor. Não é setores, não. Não é nem gratuito, é check-in, né? Que você eles faz não geraram mais check-ins gratuitos. Meu filho depois me contou, eu não sabia da história. O negócio é o seguinte, tem geralmente, tem 4 ou 5 faixas de sócios torcedores. Sim. Aí o gratuito são 1 ou 2 lá, os principais, 2 ou 3.
Só que eles estenderam para quase todas as faixas. Sim. Então, mas eu não me surpreendi com a presença da torcida do Fluminense. Eu me surpreendi com a ausência do torcedor do Flamengo. Porque eu sócio torcedor do Flamengo, por acordo entre os dois clubes, também pagaria ontem, não de graça, mas seria com 50% de desconto. Então, assim, eu achei o comparecimento do Flamengo baixo. Eu ouvi uma situação que eu vou falar aqui agora, já que senão a gente vai esquecer de falar depois, de um dirigente do Flamengo que falou, olha, vai azedar o relacionamento dessa forma, que ele não gostou dessa questão dos ingressos, aumentarem os ingressos gratuitos, que ele fala o seguinte, se há um acordo de participação e tudo mais e tal, isso prejudica o Flamengo a renda, não tem plano nenhum gratuito. O Flamengo não tem plano nenhum gratuito. O Fluminense tem, originalmente. Eu sei. Mas não poderia aumentar. Não poderia aumentar, então isso gerou um ruído ali. Um ruído ali que não caiu bem, não. Entendeu? E fora que o Fluminense ficou com maior torcida também. E também a questão da chuva também pode ter afastado um pouco as pessoas de... Mas a chateação do Flamengo não foi nem o Fluminense estar com mais torcida, não. Foi a questão financeira, tá? Porque eles entendem que não era para abrir para mais, porque já há um combinado. E a chuva afastou os dois, né? Eu acho que meu filho chegou ao Maracanã com 35 minutos de jogo, né? Não, o pessoal de Cuiabá que estava aqui que eu falei, o pessoal de Cuiabá chegou, eles ficaram aqui no Rio ainda. Inclusive, tava lá hoje. Tava no Engenhão vendo o filho dele jogar hoje futebol contra o Botafogo lá no time lá de Cuiabá. A ação de Cuiabá tava jogando contra o Botafogo. Mas eu tava completando aqui o seguinte. Eles estão aí. Chegaram aos 15 minutos também. Meu filho chegou com mais de 30. Tava completando aqui o seguinte. O Ignacio falhou no segundo gol. O Fábio falhou no primeiro gol. E o Arias falhou, né? Você não pode... Com toda a admiração... Aquele gol perdido não existe, né? Com toda a admiração, todo o crédito que o Arias tem, todo o crédito que o Fábio tem, mas é impossível não registrar. Não pode perder aquele gol numa decisão de campeonato. Não pode. Se acertasse o gol, era gol. Se não fosse em cima do Rossi, era gol. Tava muito perto do Rossi, sozinho, ninguém incomodando. Amigo, goleiro já meio batido. E o cara conseguiu errar o gol. Então, não tem como a gente não registrar. Arias falhou grandemente ontem, Fábio falhou e Ignacio falhou. O Flamengo tem mérito. Eu só discordo um pouquinho dos amigos aqui. Eu não acho que o Flamengo tenha sido tão superior no segundo tempo, como citado aqui pelo Pedrosa. Acho que foi superior até os 30, 35, né? Até quando o Fluminense começou. Tava mais perto de fazer o terceiro, cara, até fazer o segundo gol. Ficou na roda. E quando você citou aqui que os jogadores do Fluminense entraram, o Mano botou jogadores e o time ficou arrumado a partir dali, o time se oxigenou. Saiu o segundo gol depois ainda, né? Esses caras, o Riquelme entrou com 25 do segundo tempo. Entrou bem. Mas entrou com 25 do segundo tempo, tava 1-0. Aí saiu o segundo gol aos 30, né? Não por culpa do Riquelme, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que mesmo depois que esses caras, que a cavalaria toda entrou, o Fluminense precisou tomar o segundo gol, aí o Flamengo deu uma relaxada, aí o Flamengo acho que subiu no salto ali, né? Acomodou. Decidido. Aí é que o Fluminense... Não, e o Flamengo não tem peça aguda, peça de muita qualidade. Você tem o Juninho, tem o Matheus Gonçalves, que ainda é muito novo. Você tem alguns jogadores, mas aquelas peças que mudam o jogo, que era o Luiz Araújo, que eu falava aqui, e ele jogou de titular e não foi tão bem? Não, ele foi bem ontem. Acho que não foi tão bem, não. O Flamengo tem muito jogador não foi tão bem, não. Tá questionando cara a cara aí. Não foi tão bem, não. Ontem tiveram 3 jogadores que fizeram uma partida esplendorosa com a camisa do Flamengo. Se chamam Pulgar, De La Cruz e Gerson. O que esses caras jogaram ontem é sacanagem. E o Flamengo sentiu muito com a saída do De La Cruz. O Wesley, obviamente, O Flamengo tá com muito jogador machucado, né? Aí complica. O elenco já tá mutilado, é muita lesão. Chovendo molhado toda a temporada que ele tá fazendo, joga muito, mas o Pulgar, o De La Cruz e o Gerson, pra mim, eles ganharam o jogo ontem, no meio campo. Porque o Plata, sacrificado de jogar de falso 9, e o Luiz Araújo não fizeram as partidas que eu esperava que eles fossem fazer. O Arrascaeta é outro também. Não, o Plata foi muito mal ontem. Na minha visão também, o Arrascaeta também não fez uma grande partida. Não, o Arrascaeta é extremamente marcado. Não fez uma grande partida. É impressionante, mas o Arrascaeta, eu vou falar pra você, há uma importância muito grande dele continuar no jogo. Quando o Arrascaeta sai e o De La Cruz também, o Flamengo, com os 2 uruguaios saindo, o Flamengo perde a referência ali e aqueles jogadores ali, como a Arrascaeta e De La Cruz, eles seguram marcação. Não, concordo. Eles atrapalham o funcionamento. E dificilmente perdem a bola. Então, por mais que você... Eu conversei com gente da comissão técnica. Eles falam pra mim, pra muita gente tá achando os comentaristas, pros torcedores, estão achando que o Arrascaeta tá mal. Pro nosso entendimento, ele tá abaixo. Ele não tá tão bem com aquele... Ele não tá Arrascaeta. Ele não tá aquele Arrascaeta que você sabe que vai... De lesão agora também, né? Tirar um coelho da cartola a qualquer momento no jogo. Ele não tá sendo esse cara. Mas ele tá cumprindo bem o papel que eles precisam. Quando ele me falou isso, eu falei, cara, peraí. Então eles estão, mesmo assim, achando que o Arrascaeta foi muito importante. Tanto é, se você perceber,
quando sai o Arrascaeta, sai o De La Cruz e o Flamengo não tem um Cebolinha, não tem um Michael, não tem o Luiz Araújo pra entrar naquele momento do jogo, que é do segundo tempo, que eu falo que o Flamengo incendeia o jogo quando entram esses caras, o Flamengo não tem essas peças, e a minha pergunta pro Felipe Luiz foi essa. Se quiser colocar, eu acho que pode pôr a pergunta do Pode, mas quer botar agora já? eu Tá acho aí, que tá na pode ser. agulha? Eu queria fazer uma Agulha, pergunta pode pro falar, Ilan antes Hum. sobre o Gabriel Fontes, cara. Ele me surpreendeu. De fato, assim, eu não sei se você teve essa impressão também, mas pra mim ele fez uma partidaça. Uma partidaça na lateral Foi esquerda. o melhor jogador do Fluminense. Jogou muito e infelizmente sentiu uma lesão, né? Eu não vi essa partidaça, não, Porra, Pedrosa. que é Confesso isso, a você. Ilan? Eu discordo enfim, completamente. Foi o melhor jogador do Fluminense. Ele jogou muito. Comentário ele geral. jogou muito. Não foi pouco, não. Ele ainda deu assistência do gol do Keno. Pra mim, ele Verdade. jogou muito. Tem que dar O parabéns que ao mais que ele Gabriel fez Fontes. ali? Mas ele Esqueci do sentiu, é? Balqueno. E todas as melhores jogadas do Fluminense no segundo tempo, onde o Fluminense começou a crescer naquele momento ali, do momento final, foram do Gabriel Fontes. Ele foi um jogador Eu que acho pra que mim... ele fez uma partida Ele ok. sentiu o quê? Não, Não, não sei exatamente o que Muscular. foi, mas sentiu Muscular. já no fim, na hora que tava saindo de campo ali, Muscular. praticamente. Vai fazer falta, hein? Foi o melhor jogador e tem do pouca Fluminense, eu chance acho. de jogar, pouca chance de jogar. Deve ser o René. Aí acontece aquelas coisas que a gente Vai começa a ver perder a muito. coisa se desenhando, né? vai Fluminense, perder no muito. segundo jogo vai ter o René, O cara. Renezinho, querido, a torcida É. do Flamengo te ama, te adora. Lembra disso. Imagina só. Lei do ex, será? Tá maluco. Não, mas tem pros dois lados, né? Tem Gerson lá do outro lado, tem Ayrton Lucas, tem o René, vai ter o René no Fluminense, no segundo jogo. Cadê a pergunta do Papo? Vamos mostrar? Vamos ver. Bota Tem aí. da Raíza também, se quiser colocar. Aqui. Boa noite. Cadê o áudio? Você hoje teve o Luiz Araújo começando e não tinha um Bruno Henrique, não tinha um Michael, não tinha um Cebolinha ainda. E aí eu te pergunto, chega um momento do jogo que o Flamengo costuma ser incendiar o jogo quando entra um Luiz Araújo, quando você tem uma peça como essa para entrar, e você, óbvio, você tem um elenco fortíssimo, mas chega um momento que tem tantos problemas que você não tem como você suprir aquela saída da forma que você queria. Como é que você analisa isso? Se você, até inclusive é um dilema, né? O Luiz Araújo é jogador para ser titular, mas ao mesmo tempo, quando entra no segundo tempo, ele muda o jogo completamente. Como é que você analisa essa falta de não ter esse jogador que você gosta de utilizar no segundo tempo? Eu penso unicamente no que eu tenho disponível, vejo os que estão disponíveis para jogar, os que não estão, a partir daí tento montar uma equipe e também penso nas trocas. Né? Claro que tem jogadores, como você falou, Luiz Araújo no segundo tempo potencializa muito a equipe, mas hoje fez um jogaço começando desde o início, numa posição que ele não gosta, ou não gosta não, que ele não domina tanto talvez como na direita, que é a posição natural dele. Mas aí tentamos encontrar outras soluções com outros jogadores para poder também potencializar o time no segundo tempo, né? Então tem vezes que os jogadores entram e revolucionam o jogo, tem vezes que não tanto, e o trabalho do treinador é tentar imaginar antes do jogo o que vai acontecer e tomar decisões durante o jogo para dar soluções à equipe quando ela precisa, né? Então tento sempre encontrar a melhor solução para ajudar a equipe. YouTube Premium é o YouTube sem anúncios, com o YouTube Music num só app. Não encontrou as soluções, assumiu, então, ele né? assumiu ali, então, que ele precisa encontrar soluções, porque, olha só, o Ilan lembrou bem. Eu não falei do Bruno Henrique. Você não tem Bruno Henrique, você não tem Michael, você não tem Cebolinha. Cebolinha, talvez, para jogar o segundo tempo da próxima partida, domingo. Será que Bruno Henrique não? Bruno Henrique, difícil, cara. Pedrosa apostou que vai jogar. Eu acho que joga. Tava acho que andando não. normalmente ontem lá no Maracanã. Pra mim foi preservado. Pois é, andar outra obviamente, coisa é correr, por conta né? da lesão muscular e tudo mais. Mas nem no banco? Blefe, será? Nem no banco? Bota a Raíza na tela aqui junto, aqui eu quero saber já o que. Gente, eu já vou terminar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. Mas eu pergunto pra você, o que vocês acharam? O Flamengo já pode soltar o grito de campeão ou o Fluminense ainda tem bala na agulha? Deixa nos comentários. E se curtiu o react, já solta aquele like e se inscreva no canal. Até a próxima!